Bem, muito obrigado pelo convite. Eu quero me apresentar só de um detalhe. Eu sou fã da Márcia e do Renato, né? São dois astrólogos que eu conheci há 7, 8 anos atrás, intimamente, eu digo, né, assim, no sentido de conhecer a forma de pensar, a forma de trabalhar, a forma de agir, e principalmente porque aqui, a princípio, todos nós somos astrólogos e de repente a Márcia, o Renato, a gente se dispõe a passar para frente um pouco do nosso pensamento. Ontem a gente se reuniu e tinha também mais uma astróloga e que a gente conversou tanta coisa que nem vai estar aqui, de tanto assunto, do que a gente falou já desse tema, dos ciclos planetários, das conjunções, né, que quando tem um ciclo planetário, para quem não sabe... Só um minutinho, alguém não sabe nada de astrologia? Ótimo, então tá bom, tem mais 3, 4 pessoas, né? Então assim, ciclo planetário é quando dois planetas se encontram, eles estão girando, um é mais rápido, outro é mais lento. Quando eles se encontram, começam uma história. Então a história, como a Márcia falou, assim, se vocês pegarem Júpiter e Saturno, pai e filho. Saturno é o pai, Júpiter. Você pega Júpiter e Plutão, são dois irmãos. Então um que estava solto, outro que estava dentro da barriga do pai. Então assim, tem todas as histórias que a partir dali começam a desenvolver. E à medida que o mais rápido vai andando, o planeta rápido vai andando, ele vai criando conexões. Então o lento vai devagarzinho, o rápido vai se afastando, e aí começam os aspectos, tanto aspectos menores quanto aspectos maiores. E cada aspecto cria uma história. E a gente sabe da importância desse momento. A Márcia, ela não colocou um encontro só para falar à toa, é um conselho, a gente está dando um conselho. Então na chamada que a Márcia fez, ela falou, preparem-se, tem que ser firme e tem que ter competência. Você pode seguir e falar assim, quem não tem competência não se estabelece. E aí você cai numa depressão. Isso aqui no finalzinho, o meu último slide fala sobre isso. Em vez disso, a gente tem que saber em que momento a gente está, que é o que a Márcia propôs, o Renato, os dois propuseram, em que momento que a gente está e como lidar com isso. Então vocês têm que olhar no mapa de vocês. Vocês vão ter que olhar no mapa de vocês, ou com um profissional, vocês sozinhos, mas olhando a ponto de falar, esses são meus pontos fracos, ou esses são os pontos que eu não revi, ou que eu não quero rever. Porque quando vocês escutarem a aula de novo que a Márcia colocou, ela foi muito clara no início. Tem que ter uma postura diferente daqui para frente. Os ciclos planetários, às vezes, já se manifestam anos antes. Então, se o planeta já está a 180 graus do outro, ou seja, em oposição, indo para a conjunção, ele já mostra um pouco. Então, se vocês forem ver essa parte, por exemplo, quando a Márcia colocou que nos Estados Unidos já está em andamento essa parte de chefia, já está um pouco descentralizado. Por quê? Porque o ciclo planetário ele não é de uma hora para outra que vai. Ele já inicia antes, né? O mesmo com os eclipses. Eu vou mostrar agora, então a gente vai se limitar nessa tarde a falar um pouco do processo. Então alguns números vão ser importantes para serem falados para quem já estuda astrologia. Os graus, as declinações, tudo mais. Bem, isso aqui é só para vocês saberem que é muito delicado. Vocês vão ver que a conjunção Plutão, Saturno, Ceres, Mercúrio e Sol, que ocorreu entre 10 e 12 de janeiro, se você não plantar direito, você não vai colher direito. É isso, né? Então vocês têm que saber realmente fazer isso. E nós, astrólogos, somos jardineiros da alma, né? Então a gente tem que saber realmente ser útil para o outro, para que ele possa conduzir direitinho. Então vamos dar início agora, né? Vou falar um pouco sobre os eclipses, mas não eclipse de 2020. Os eclipses, eu vou ficar meio parado aqui, os eclipses que
vão influenciar 2020? Eu vou explicar um pouquinho, vou dar uma técnica. Quando tem um eclipse, é um trânsito, é um trânsito, é um ciclo planetário, é conjunção, uma lunação ou lua cheia, próximo ao nodo, ou seja, o nodo norte ou sul está perto do Sol, e quando há uma conjunção de lua ou uma oposição de lua, forma um eclipse. A proximidade é o segredo, porque todo mês tem lua nova, todo mês tem lua cheia, mas quando está perto dos nodos são os eclipses. Só que esse eclipse ele gera o quê? Ele gera uma sombra. E quando ele entra, ele causa um estrago, e quando ele sai, vai depender da gente. A nossa postura frente à adversidade, a nossa postura frente ao que você não via. O eclipse não é uma quadratura, o eclipse é uma conjunção ou oposição, é um assunto seu, seja você país, seja você empresa, seja você família, seja casal, seja você pessoa. Então, quando é uma quadratura, é alguma coisa que veio de repente. O eclipse você vê o óbvio, você vê o que já aconteceu há muito tempo e só você não via. Então, é muito importante usar os eclipses no sentido de aprendizado desse processo. Qual é a técnica que eu vou mostrar? Por favor, vou mandando. Isso aqui é quando você pega num programa, aqui eu não consigo sair da imagem devido ao fio, tá? Então, eu peço desculpas para essa faixa aqui. Quando vocês veem o... Eu estou eclipsando vocês, aí vocês fazem assim... É? Aí, assim, quando... Uma vez eu dei uma aula e o fiozinho soltou. Aí não ficou bom na gravação. E teve uma outra aula que eu fiz que soltou e não sai som. Então eu estou meio receoso, né? Então assim, a gente tem, por exemplo, o tipo de eclipse que você vê, se é solar ou lunar. E eu não vou entrar porque não é aula disso, né? Isso aqui é mais para a gente pensar e para seguir o conselho que a Márcia está dando. Se preparem, fiquem atentos. Mas ficar atento aonde? Em determinado grau. Você tem que olhar no seu mapa e ver que grau está tocando. Então tem os graus dos ciclos planetários que já foram colocados. Por exemplo, pega Júpiter e Plutão, 23 graus, 22 graus, 24 graus de Capricórnio, no eixo Capricórnio-Câncer, e também pegando num ataque aos librianos e aos arianos. Então essa turma está aqui. Tanto é que quando a Márcia colocou o Marte vai entrar em Áries, vai fazer a quadratura, vocês têm que levar em consideração. Podem levar em consideração também uma semi-quadratura. Observem o trânsito, quando for semi-quadratura, quando for quadratura, mas março já vai mostrar a cara. Esses eclipses podem ser totais, parciais, podem ser anulares, ou seja, a Lua está longe, o Sol tá mais perto. Então o que acontece? A Lua fica um pouquinho, proporcionalmente menor, ela é do mesmo tamanho, mas pela distância ela está um pouquinho menor e forma um aro, um anel de fogo. Então a gente tem vários tipos de eclipses. As datas são aqui e os graus estão aqui. Depois a gente vê se é Saros, que são a sequência de 70, mais ou menos 70 retornos, eu não vou falar sobre isso, e que tipo de e a magnitude, a força dela. E você também pode fazer a declinação desse Sol e dessa Lua. São esses os dados básicos para dar início ao estudo. E aí você pode ir para outro, você tira os Saros, você vai ver na posição, mas aqui a data está muito grande, 2015 a 2023, pode ir para outro. E o que eu estou falando para 2020 são esses eclipses. Por quê? Poxa, mas esses 3 aqui são de 2019 e esses 2 são de 2021? Sim, porque existe um tempo de influência do eclipse sobre a Terra, ou na nossa vida. Algumas pessoas falam, quando acaba o eclipse, quando começa um eclipse acaba o outro, começa um ciclo novo. Outros falam que é 3 meses, outros falam que é 6 meses. Eu tenho observado já há alguns anos, já tenho passado para alguns alunos e mostrado, aula por aula, que são 9 meses. O que é 9 meses?
antes e 9 meses depois. 9 meses antes desde a hora da concepção até o nascimento. E do nascimento até o momento que você sai para andar. Então você tem um desenvolvimento embrionário, nasce. Um desenvolvimento crânio-caudal, que você começa a desenvolver da cabeça até a coluna, o sistema nervoso. Então você começa a mexer os olhos, com controle, o bebê, né? Depois mexer a mão, o pulso, o cotovelo, depois começa já a mexer um pouquinho no berço, né? Começa assim, depois começa a mexer a coluna, e antes era tudo sem controle. Então, o desenvolvimento crânio-caudal é até o momento que você fica de pé e começa a andar. O mesmo ocorre com o eclipse. O eclipse a gente tem uma chamada, às vezes, por exemplo, o eclipse de Vênus, você conhece o seu parceiro, aqui tem mais mulher, então assim, você conhece as parceiras, e aí o que acontece? Você não está percebendo, mas você entrou numa roubada, você entrou num eclipse. E o que acontece? Você começa esse período e a coisa vai ficando grande. Quando chega em aspectos de conflito, você começa a perceber que não é bem como você imaginava, e depois, passados os graus, você começa a falar, nossa, onde eu fui parar? Onde eu fui me meter? Caí de gaiato num navio. Mas não é com Vênus, é com qualquer aspecto, qualquer planeta. Então eu convido vocês a estudarem realmente, profundamente o mapa de vocês, olharem para estarem sabendo o que vai vir antes ou não. Ontem na nossa conversa a gente falou como que a gente reage ou como a gente prevê antes para saber como lidar com isso. Desses aqui a gente tem 9 meses antes, por exemplo. Pode ir mais um, por favor. A mesma coisa, ó. Aqui são os mesmos eclipses e os graus, né? Então aqui são os graus. Grau 10 de Câncer, 24 de Capricórnio, 4 de Capricórnio, 20 de Câncer, que repetiu 2 vezes, 15 de Sagitário, 0 de Câncer, 13 de Capricórnio, 8 de Gêmeos, 23 de Sagitário, 5 de Sagitário e 19 graus de Gêmeos. E vocês têm uma órbita, porque às vezes você fala, poxa, mas eu tenho Sol, imagina aqui o 23 graus de Sagitário, eu tenho Sol a 21, faz parte, você está envolvido nisso. Então a órbita, ela depende do planeta envolvido. Se você vai ver com o teu ascendente, você calcula bem. Se você vai ver o eclipse em cima do teu Sol, você calcula também bem uma órbita grande, a Lua também. A gente tem os luminares, que são Júpiter, Vênus, né? Luminares não, são os com bastante luz, né? Que são com órbitas de luz grande. A gente tem o Júpiter, o Vênus, o Sol, a Lua do seu mapa ou do mapa que você está estudando. Mas você tem também alguns que são próximos. Então você tem Saturno, Mercúrio, Marte, que são próximos. E os outros que são distantes e lentos. Os distantes e lentos, você diminui a órbita. Vocês têm que diminuir, porque vocês têm que ter essa rédea. Se vocês não tiverem essa rédea, vocês padronizam, vocês se afastam da realidade. Aqui as datas do evento, ou seja, aqui seria como se fosse o nascimento. E a gente tem antes da concepção, ou seja, quando inicia, como se fosse a penumbra, como se fosse a sombra do eclipse, ela já começa a fazer eclipse, já começa a fazer o seu efeito 9 meses antes, e depois 9 meses depois. Então a gente tem aqui, por exemplo, de 2 de julho, que vai ser, que já foi aquele grande eclipse, um eclipse forte, né? Ele foi de 3 de outubro de 2018, ou seja, ele já faz efeito, é uma quadratura na verdade, né? Uma quadratura anterior, e depois ele faz uma quadratura posterior, a 30 de março de 2020, ou seja, a gente está no final de janeiro. Quando chegar março, final de março, termina o efeito desse eclipse aqui. Pode estender um pouco mais? Sim, né? Oi, como vai? Por favor, senta ali, ó. Aqui, ó. Passa aqui por trás de mim. Aqui, ó. Passa aqui por trás de mim, para não ficar com fio. Senta ali, ó, né? Então,
às vezes o eclipse faz um efeito um pouquinho maior. Na questão de consciência, quanto mais claro o assunto, quando você sabe quem é a pessoa, aí você fala, nossa, então eu posso crescer com essa pessoa. Então não é entrei de gato no navio, eu tenho algo muito bacana para aprender com essa pessoa, e vice-versa. E tem eclipses que são mais pesados, realmente, né? Eclipse, ele... Pode mais um aqui, né? Então essas datas eu vou colocá-las aqui. Os graus significativos são esses que eu já falei, por favor. E aqui, ó, esse aqui é um exemplo, esses aqui eu vou bem rápido. Esse eclipse que já ocorreu, que eu falei que vai até março, ó. E aqui embaixo, na hora que eu fui fazer, eu repeti as datas, tá? Então, o eclipse de 2 de julho, o eclipse total solar, até onde vai fazer efeito. Então o que acontece? A gente tem aqui, ó, Sol, Lua a 10 graus. Quais são os tópicos que vocês podem iniciar? Vocês podem iniciar com o Sol, com a Lua, com o ascendente e às vezes observando o nodo por onde ele passa. Se ele já passou, ou seja, porque ele anda para trás, né? Todos andam nesse sentido e o nodo anda ao contrário, os nodos. Se ele já passou, o assunto já foi revelado. Se o nodo está para passar, ainda você tem que aprender até cair a ficha. Ok, então esse é o dia que faz efeito até março. O próximo, esse aqui também em seguida, que eram 2 eclipses juntos. Esse aqui pegou a Itália, para vocês terem uma ideia. Esse aqui pegou Veneza. Acho que até coloquei... esse aqui, ó. Esse aqui é Veneza. Isso aqui, e foi quando o Marte estava quadrado, igual a Márcia colocou. Observem o Marte. Né? O Marte estava quadrado, esse grau de 24, e a gente tem também na Itália o grau de 24 muito forte. Então vocês começam a ver o mapa do país, o mapa da pessoa, o mapa composto de você, o companheiro ou companheira, e assim por diante. Aqui, ó, isso aqui é só rapidinho, imagens, ok? Outro eclipse, agora eu começo a entrar um pouquinho mais. Esse aqui foi o que entrou há pouco tempo. Hoje a gente está em janeiro, a gente acabou de passar por uma dobradinha de eclipses. Então a gente teve, dia 26 de dezembro, o Anel de Fogo, uma magnitude, não era um total, mas mesmo magnitude, ela está quase a 1. Quando é 1, significa o escuro mesmo, né? E quando é pouquinho, 0,02, é porque ela passa raspando, é na comissura, uma coisa rápida. Os Saros eu não vou colocar agora, que a coisa mais legal de todas é quando você sabe muito eclipse, aí você começa a estudar Saros. Saros é uma repetição de 18 em 18 anos. 18 anos, tantos dias... São 6.000 e tantos dias. E ela vai passando de um eixo até o outro eixo da Terra. É super legal para estudar Saros. Mas eu aconselho primeiro começar por esse caminho. Porque se ficar Saros, vocês ficam muito intelectuais e distantes da realidade. Entende? Saros é uma coisa que mostra a nossa alma, que mostra a repetição. A única coisa que vale a pena saber de Saros, pelo menos que eu pensei em falar hoje, é que a cada 18 anos o eclipse ocorre no mesmo grau, no mesmo local. Ou seja, se ocorreu esse aqui a 4 graus de Capricórnio, no eixo Capricórnio-Câncer, é o retorno do nodo, é de novo a mesma coisa. Então você, se não aprendeu, aprende. Ou, se você aprendeu, se aprofunde. Entenderam isso? E quanto mais você se aprofundar, mais frutos você vai dar. Então, esse eclipse aqui pode passar, ele ocorreu aqui, ó. Reparem aqui, ó. Aqui é o Irã, Arábia Saudita e Irã. Até coloquei aqui, ó. Aqui, Arábia Saudita e Irã. Dia 26 ocorreu o eclipse. Dia 26 ocorreu um terremoto. Não ocorria terremoto desde o outro eclipse. Então ocorreu um eclipse no Irã, no outro eclipse e agora nesse. E aquela época que aconteceu também, mudança de governo. Que era o Reza Parlev, que eu fiz um vídeo falando que ele tinha sido assassinado, mas ele, na verdade, foi para a Europa, eu errei, e ele, o Shah Reza Parlev, e ficou depois a República Islã, né, do Irã, né, aqui, ó. Dia 26 teve terremoto, 2 dias depois. 28, terremoto, 2 dias depois, outro terremoto. O terceiro terremoto pegou Paquistão, Afeganistão e um pouco aqui a parte
do Emirados Árabes. Essa parte aqui, ó, por onde sai, tá vendo por onde sai? Isso aqui é a umbra e a penumbra, aqui, ó. Toda essa parte está envolvida. Quem está envolvida? A Austrália. A China. Vocês não sabem, mas um buraco de repente apareceu na China. Um ônibus caiu de repente, pá, na China, que as notícias não chegam aqui. Em seguida do eclipse, ou seja, esses gráficos, eles têm a sua importância, porque você vê, é batata, a gente ontem falando, é batata, são muitos exemplos. Terremoto no Nepal, vocês vão ver. Aí não, o que aconteceu aqui no Irã, né? Eu esqueci de falar, tem. Aí teve o terremoto 26, 28, 30. Depois teve o assassinato do líder terrorista e, em seguida, o Irã foi se vingar e atirou neles mesmos. Deram um tiro no pé. Então, pode mostrar aqui a próxima, por favor? Aqui, ó, Austrália pegando fogo. Olha a brincadeira que é o eclipse. E o que é eclipse? É uma falta de luz. E o que é luz? Luz é Deus, luz é energia, luz é vida. Quando falta luz, dependendo dos elementos por trás, dependendo da composição do mapa que você está estudando, você vai ver que vai faltar água, vai faltar ar, vai faltar terra, vai faltar... Sabe, esses elementos faltando, eles criam um desequilíbrio. Próximo aqui. Esse aqui era o líder. Olha o terremoto que ocorreu antes. Começou o terremoto, depois os Estados Unidos atacou. Acho que os Estados Unidos e mais 2 países, né, que tinha Inglaterra, alguma coisa que estavam envolvidos, mas sob liderança dos Estados Unidos, atacou esse líder. Reparem aqui, ó, o olho, que vocês veem o San Paco, Ichi, Ni, San. San é 3, Paco é branco. O Pacuim, então são pessoas violentas que também morrem violentamente. Ou são pessoas de paz que também morrem violentamente. John Lennon, assim, ou ele também, são extremos, tá vendo, ó? São extremos. Isso aqui é um estudo muito legal para ver, que também mostra um eclipse interno. Vou repetir. Não, ó, depois vocês vão ter acesso a isso aí. Ou é só chegar e falar, meu querido iraniano. É assim lá no Google. Então assim, ó, existe uma forma de você observar a pessoa e ver se a pessoa de nascença tem esse eclipse. Porque você vai ver que uma parte da íris está eclipsada. Uma parte daí, aí você vê a parte branca. Você pode ver, você tem 4 formas. O normal, que aqui é fechado, você tem 2. Então é Iti, Ni. Ni, Paco, ou seja, tá tranquilo. Então o cara ele fecha. Quem tem, o segredo é fechar um pouco os olhos, para que não deixe isso aberto, porque a pessoa fica suscetível. Você precisa realmente fechar aqui um pouquinho. Fora alimentação, postura, pensamento, ações também. Quando a pupila fica mais alta e a parte branca fica aqui, aí ela é suscetível a um ataque ou uma morte violenta. E quando tem, ao contrário, o maníaco do parque, o assassino, o cara que matou Yitzhak Rabin, por exemplo, o cara que matou Yitzhak Rabin era ao contrário, lá em Israel. O cara que morreu, que era o Yitzhak Rabin, era ao contrário. Um era para cima, outro era para baixo. E às vezes você tem o cara completamente fora, que está aberto aqui, os dois lados. E essa pessoa, ela tem um sistema nervoso muito suscetível. Não é que é alterado, é muito suscetível. E aí teve o ataque da Ukrainian Airlines, que eles mesmos atacaram, pode ser o próximo. E esse é o mapa. O mapa é violento, né, o que a gente mostrou. Ao mesmo tempo, o mapa é tudo de bom. Esse eclipse, que ainda nos faz efeito até setembro desse ano, né, até dia 26 de setembro desse ano, é tudo de bom. Mas por que é tudo de bom? Porque ele está com nó do sul, que é para limpar, para você ver o passado. Então, assim, para esse momento desse ciclo de Plutão, Saturno, é a melhor coisa, você precisa se reestruturar. Então, isso aqui é um presente, a gente poder olhar os assuntos de uma... Então, Júpiter está dando uma força. E tem gente que eu comentei, que eu me lembro que eu falei sobre esse eclipse
num vídeo ano passado, ou seja, no início do ano eu falei dos 5, 6 eclipses que iam ter do 2019. Quando eu cheguei nesse aqui, eu falei, esse aqui vai ser muito interessante para a parte de minérios. Para a parte de minério, é um mineral com valor agregado. E aí eu conheci já um casal que eles começaram a batalhar em Brasília, e aí quando chegou 9 meses antes, que é aqui, ó, numa quadratura, oficializou uma parceria, e aí começaram a ver, e hoje eles estão com Minas. Não vou entrar em detalhes, mas estão indo muito bem. Eu fiquei muito feliz, porque eu vi o esforço, e então no eclipse foi tudo de bom. Então assim, não se assustem. Uma outra coisa, nós 4 ontem conversando sobre o momento que você entra no avião. O avião ontem, vindo para cá, uma hora parecia que ele estava andando de lado, de tanta turbulência. E aí minha cabeça começou a pensar, eu falei, não, tá tudo bem, eu não sou piloto. O piloto sabe, e se o piloto falasse alguma coisa, ele ia falar, queridos, desculpa, foi um prazer conhecê-los. Ele não falou nada disso. Então, eu falei assim, foram 3 vezes. Então o que acontece? Uma hora a mente ela vai para o medo. E você tem 2 formas de agir com medo. Ou você é fóbico e paralisa, faz xixi na calça, ou você é contrafóbico e se posiciona e ataca. No caso no avião você não consegue fazer nada. Você está lá e fala, senta, põe o cinto, ajeita a cadeira e fica quieto, né? E por favor, senhor, senta. Não sei, por favor, senhor, senta, não sei o que, senão dão um esculacho. Então assim, nessa hora, com a astrologia é a mesma coisa. Você começa a imaginar um aspecto com medo. E eclipse ou ciclos planetários trouxeram isso para a população dos astrólogos. Então não tem Terceira Guerra Mundial, não tem fim do mundo, né? Na hora que atacou o moço, é um processo, como atacaram outros, ele é um cara que estava planejando ataques, mas muitos ataques. Alguns vão ocorrer que já são dados. Então quando a Márcia falou sobre Júpiter e Plutão, terrorismo, porque já está há 6 anos planejado. Desde o Júpiter, quando estava em Câncer, e cruzou com Plutão, já estava planejado. Então é questão de tempos para que isso comece a fazer. São células que já foram soltas. O Irã não ataca no Irã. O Irã ataca na Argentina 2 vezes. Ou seja, eles atacam local, igual foi no 11 de setembro e tudo mais. Esse eclipse, pessoal, é muito legal, tá? Mas reparem a configuração que está tendo. Júpiter, Sol, Lua e Nodo. E depois o próximo vai ser Plutão, Saturno, Ceres, Mercúrio e Sol, né? Pronto, pode ir para o próximo. 10 de janeiro, também a gente teve ele, pode passar. O local que ele ficou, ele pegou a Europa inteira. Olha onde eu estou passando aqui, na Inglaterra também, que ele começou lá. Acho que o próximo, pode mostrar o próximo, fica mais fácil. Olha aqui, ó, a Inglaterra, toda essa região e, novamente, a Austrália, toda essa região aqui. Aqui ele foi mais curtinho, o do dia 4, ele foi curtinho. Tem alguns eclipses que duram mais tempo, então eles são um pouco maiores. A extensão maior. E pegou aqui a ponta do Brasil. O que é a ponta do Brasil? O que é eclipse vinculado a Plutão? O óleo. Você já ouviu. É o óleo, né? O óleo, o petróleo, da onde veio? Será que veio da África? Será que veio não sei da onde? Né? Não é isso? Foi feito um exame de DNA para ver da onde é a origem, não sei. Mas aonde pegou? Exatamente aqui, ó. Tá? Então vocês veem que isso aqui é um estudo importante. Pode passar para frente? Esse aqui, o que aconteceu com esse eclipse? Volta só um, por favor, só para mostrar no mapa. Olha aqui a região. Toda essa região passou 2 vezes. Então tem a Austrália 2 vezes e aqui 2 vezes também. Aqui também 2 vezes. Então o que aconteceu aqui? Vulcão. Pode ir. Ó, o vulcão aqui, de longe. Isso aqui é uma foto da Terra. Ó. Isso aqui é o cosmos. Ó. Isso aqui é a Terra. Ó. Aqui, ó, o vulcão. Só que vocês não estão vendo um vulcão. Vocês estão vendo o quê? O mesmo símbolo da bomba atômica. Que é o símbolo a alma, o espírito solto e a matéria.
Então vocês estão vendo aqui a matéria, a alma e o espírito numa foto mais de longe. Próximo. Olha aqui, ó. Esse é um símbolo de Plutão. Então, às vezes, a gente fala, astrologia balela, bababá, assim, nem percam tempo, só vão observando o óbvio. A cada ciclo planetário, a cada dia, a gente vai vendo o quanto a gente é nada. Nada. Então, a gente tem que ficar estudando e aprendendo a conviver o melhor possível. Aqui. Plutão, ó, esse aqui é um exemplo legal que houve, eu esqueci só, isso aqui eu fiz hoje aqui porque deu problema no PowerPoint, eu refiz isso aqui, mas esqueci de falar sobre comunicação, porque hierarquia, o que é Plutão e Saturno? Disputa de poder. Então, na disputa de poder, ele abriu mão, não é que ele foi com a esposa, ele abriu mão, os motivos, não importa, mas hierarquia e a receita, o que é receita? Dinheiro, Geld. O que acontece com dinheiro? Ele vai receber mesada do pai, do príncipe Carlos, que é o príncipe Charles aqui. E também ele teve que usar comunicação. Então aqui a gente tem hierarquia. O que é hierarquia na astrologia? Saturno, Plutão. Aqui a gente tem a receita, que é, no caso a gente vai ter séries, que é muito dinheiro. E a comunicação, que ele foi se comunicar com a avó para oficializar. Pode ir para o próximo. Eu estou indo rápido pelo tempo, tá? Bem, esse aqui é o vírus. Esse aqui é o mapa atual do vírus corona. Preciso lembrar chuveiro. Coronavírus. E ó, já tem aqui na Austrália. E o mais interessante que a Márcia já colocou, que começa a ter restrições de poder. Eles fecham estradas. E podem até fazer igualzinho a série Walking Dead. Que começa o Walking Dead passando aviões que vão matando todo mundo. Eles tentavam durante um tempo matar Atlanta, matar a cidade para ver se o vírus não se propaga, né? Sabem isso, né? Vocês chegaram a ver. O Walking Dead é o melhor exemplo de série sobre esse aspecto, porque a última temporada, que é a 8ª, tem, essas coisas vocês veem, ou em algum lugar vocês têm, né? Porque a 8ª temporada, ela mostra o eixo para Sagitário. O eixo, aí eles falam assim, a ira tem que ser contida com misericórdia. É a frase principal, que é entre um iraniano e um americano. É muito bonito o que tem por trás disso, pelo inconsciente coletivo, como foi feito. E aí você vê todo um processo de tentativa de agrupar a família, que é o nodo em Câncer, e ao mesmo tempo de poderes. E cada local que aparece, o grupo vai itinerando, passando, fugindo do vírus, né, que era o Walking Dead. A cada lugar que eles vão, existe uma liderança. E a sua liderança é que ele aprendeu na família. O cara era um domador de animal, de repente ele virou chefe. O outro era um cara que era contador, de repente virou chefe déspota. Então isso está acontecendo em cada país. A partir de agora começa a ocorrer a cada país. Se a gente for fazer turismo nos países e começar a entender o significado desses aspectos, vocês vão ver igualzinho acontecendo. E agora o nodo está para acalmar e falar, olha, cuidado com a ira, porque o eixo do Sagitário Gêmeos traz muito sobre ira, muito sobre a raiva, a falta de visão, o exagero do Sagitário, que ele não consegue ver o amor. Porque tem um lado bonito, mas tem o lado também da sombra. Ok. Esses são os próximos eclipses, né? Não, esse foi o mapa. Esse aqui é o que está todo mundo falando. Esse aqui fica até outubro desse ano. Então a gente vai vivenciar isso. E meu conselho, conselho da Márcia, conselho do Renato saibam administrar a vida de vocês. Não fiquem só falando dos Estados Unidos, do não sei da onde, o Bolsonaro, o Lula, não sei o que. Vejam, observem isso em vocês, revejam as estruturas internas que vocês têm e falam, vamos mudar isso, porque é uma chance. O céu está dando uma chance para a mudança. Não é que assim, quem não fizer dança, não. O céu está falando, eu estou te dando de presente tudo isso.
Tá? Por favor, próximo. E aqui eu... Oi? O grau? O grau do eclipse foi a 20 graus exatos. Foi lua cheia, a lua estava a 20 graus de câncer, foi agora o último, estava a 20 graus de câncer e o sol estava a 20. Só que o sol estava junto com Plutão, com Ceres, com Mercúrio, com o Sol, com Saturno, né? Esse aqui é o próximo, esse vai ser o próximo, tá? Onde ele vai ser visível? Na América do Sul, pouquinho, tá? Na Europa, na África, na Ásia e Austrália. O que significa isso aqui? Na Terra inteira ocidentalizada, tá? Quase no mundo inteiro, né? Todas as suas relações comerciais, econômicas, ou seja, isso aqui tem bastante. Pode passar próximo. Olha a região que tá vendo? Ó? Aqui, ó. É um eclipse que dura um pouquinho mais tempo. Pode passar próximo. Agora, de grau, tá aqui, ó. Meio de Gêmeos. Exatamente no meio de Gêmeos. 15 graus? E 15 graus, no meio, bem no meio. 15 graus, eixo Sagitário, Gêmeos. Aí vocês podem ver uma coisa. Esse aqui eu fiz para São Paulo. Aqui o ascendente está no finalzinho. O descendente também está no finalzinho. A parte da fortuna, ou a parte do espírito, é muito importante a gente ver sempre. Principalmente no eclipse. Por quê? O que é a parte da fortuna? É uma soma que envolve você com Sol e Lua. Ou seja, a gente tem que falar do pai, da mãe, não sei o quê, só que aqui dá em Algol, a 1 grau de Algol. Então a gente tem que ver realmente como está a nossa relação com os pais, como é que está, isso olhando como um processo terapêutico, se a gente acaba honrando ou não, porque isso aqui é uma faca de 2 gumes. Às vezes você está com a chance de dar um up e você perde, porque você não tem o apoio, ou você não honra os pais, ou você não tem a relação. Você fala, não, eu não preciso. E esse vai ser um chamariz, né? Para cada cidade, se eu for para o Rio vai mudar um pouquinho, para Brasília vai mudar um pouquinho, e a gente tem que honrar. No governo, eu já fiz isso aqui em Brasília, mesma coisa, tem que honrar o Brasil, não pode honrar o partido, não pode honrar a pessoa que colocou, tem que honrar o Brasil, né? Em astrologia mundial a gente coloca a Lua como povo. E aí o que acontece? Por que esse aqui é importante? Vai pegar o Sol do Brasil. A Lua do Brasil no mapa 7 de setembro é 6 graus. Aqui é 15. 15 de Gêmeos com 15 de... Olha aqui o Sol do Brasil, ó. Esse aqui pega o Brasil assim, ó. Pá! De baixo aqui. Já deu um golpe no joelho aqui, ó. Aqui, ó. Não é junho, ó. É desde setembro até agora. Agora, o que aconteceu dia 7 e 8 de setembro? Só para vocês terem uma ideia, isso eu vou dar um pouquinho mais de atenção. Para cada detalhe, para cada mapa dá para falar 2, 3 horas, tá? Mas, ó, no dia 7 e 8 de setembro de 2019, o Marte no céu passava em cima do Sol do Brasil, a 14 graus 32. Júpiter estava aqui em 14 graus de Sagitário. Lilith estava 14, 15 graus de Peixes. Netuno próximo. Não, Netuno um pouquinho mais distante. Aí, passaram-se alguns meses, o Marte saiu daqui e veio parar aqui ontem, ou anteontem, ontem, exatamente ontem. Então, esse eclipse aqui, o que aconteceu ontem? Quase, né, lembra que na mesa eu falei, não vai, quase que esquecem a relação do Brasil e ficou na relação de apadrinhamento, que é o caráter do país. O país, ele vive de apadrinhamento e jeitinho. Quando você entra nisso, você leva o país a lugar nenhum. Mas estava Júpiter no dia, quando iniciou o ciclo planetário, e o Marte estava no mesmo grau. E aqui que estava a Lilith, não estava mais a Lilith, estava a Vênus. Então, Vênus ontem fazendo oposição ao Brasil, e o Júpiter quando começou o ciclo planetário. Então aqui, esse eclipse já está mostrando, ó, ele não ocorreu, ele é dia, não sei o que, de junho, 5 de junho. Mas ele já está vibrando. Ontem, o que aconteceu no país é uma forma de vocês estudarem eclipse aplicado.
Você sabe o que aconteceu, né? Não precisa falar, né? Que ele ia colocar um outro processo e... Não é isso? Mas mudou de ideia. Por que mudou de ideia? Porque tem aspecto com Júpiter, porque tem aspecto com Vênus. Próximo. E fora isso, o próprio Bolsonaro, que é. Então, você tem um remédio na homeopatia, que é carcinomium, né? Que é um remédio para quando você não consegue ir direto no assunto, você precisa de ajuda dos outros. É o próprio exemplo do caranguejo. E você usa com pessoas com câncer numa dinamização específica. Mas você também usa para a pessoa que não consegue tomar uma decisão proativa, uma decisão boa. Então a pessoa que faz isso, ele tem ascendente, né? O presidente atual tem ascendente junto com Urano. Então de repente ele toma uma decisão, de repente ele tem que voltar atrás. Próximo. 21 de julho. Vocês entenderam que o eclipse já está vibrando sem ter acontecido? O mesmo ocorre com a sua revolução solar antes do teu aniversário. Ela já está fazendo efeito. Aqui, eclipse solar, próximo. Olha aqui onde ele vai passar também. E olha que interessante, ó. Ele passa novamente nas mesmas regiões. Ó, aqui, o Nepal, a China, Mongólia e tá. Mas aqui pega um pouco o Japão e pega de ponta aqui. Mas pega toda essa região. Ó, aqui, ó, a Lua aqui vindo, ó. Aí começou aqui da África, vai indo. Aqui. Às vezes um eclipse é um show musical no local para arrecadar fundos. Aí a pessoa começa a ter consciência que existe Bangladesh. Nem sempre é o fim do mundo, mas está com esses ciclos. Pode ir no próximo. Esse é 0 graus de Câncer. Bem, esse ciclo aqui, esse mapa aqui, ele coincide com a entrada do Sol em Câncer. Outono é o equinócio, é outono e o verão, é o solstício. 0 graus e 21. Então, 21 minutos antes, astrologicamente falando, começa um outro mapa importante. Eu até coloco lá depois, lá na frente, depois do intervalo. Mas aqui, ó, nodo a 29, reparem que está muito próximo. Então, quando está próximo o nodo e o Sol e a Lua, os efeitos são realmente diferentes. Mas o nodo vai estar nesse vetor, ele está nessa direção, e a Lua e o Sol estão nesse. Então isso aqui é um acontecimento rápido. Pode ser a morte de alguém, pode ser... Até especulei algumas coisas. Especulei, por exemplo, eu estava dando aula e eu peguei o mapa do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, porque ele tem o ascendente aqui, eu tenho aqui o mapa, mas está até aberto no computador, mas é só uma especulação. Então a gente tem o Chico Buarque, o Gilberto Gil e o Fernando Henrique vinculados a esse momento. Quando ocorreu há 18 anos atrás, o que era? Aconteceu? Mota e o Antônio Carlos Magalhães Neto, né, o filho, que era o filho do Antônio Carlos Magalhães, que era um dos grandes assessores na parte de de conversas, né, de articulador. E um era o ministro da Comunicação, que realmente fez uma grande mudança e continuou o processo, ou seja, os dois morreram, mas continuaram o processo que eles estavam fazendo. E agora vai ocorrer de novo. Então aqui existe uma possibilidade dele ter algum probleminha, mas isso é uma especulação, nada mais que isso. É só porque eu me lembrei do grau que há 18, 19 anos atrás eu me lembrava do grau e pronto. Mas esse aqui são realmente para o mundo, é muito forte. Para o mundo, porque é o início de um processo e o início de um eclipse. E ao mesmo tempo o nodo está para cá, então é um acontecimento. Aqui, no caso aqui em São Paulo, ou Rio de Janeiro, aqui a gente não vai mudar muito, nem Brasília, a parte da fortuna está colada ao ascendente. Então mostra algo vinculado ao corpo. O Saturno no meio do céu, aqui ó, entrando em Aquário, um novo ciclo, uma nova forma, ou seja, realmente é um aprendizado para nós, porque ninguém é de previsão, a gente estuda e observa, a gente vê as tendências, mas é um aprendizado esse eclipse. Muito, para a gente ver uma mudança de estrutura no mundo. Próximo.
esse aqui é dia 21, é o início, quando começa o Sol em Câncer, só que um pouquinho depois. O Sol em Câncer entra 0 graus, 0 minutos, 0 segundos, aqui é 0 graus e 21 minutos. Outro eclipse, 5 de julho, então a gente tem 5 de junho, 21, 5 de junho, 21 de junho e 5 de julho, depois é novembro e dezembro. Esse aqui é um eclipse também parcial, né, o penumbral, pode passar aqui. Agora, onde ele passa? Estados Unidos, Brasil. Brasil não, América. Só que ele vai estar passando aqui, ó. Ele vai passar mais nitidamente no Chile e na Argentina. Próximo. Olha aqui, ó. Mas, ó, pega tudo isso aqui, ó. Olha aqui, ele vai passar... Não, o que houve? Não andou? Não tá dando, mas ele anda aqui, ó. Travou aqui o movimento, mas é isso aqui. Próximo. Aqui é o grau, 13 graus de Câncer, ou seja, é o último eclipse em Câncer. Então isso a gente chama em japonês de Zanshin. Zan é resto, Shin é espírito, é o resto do espírito. É algo que ainda não foi aprendido, algo que não foi feito. É a chance que os céus nos dão para a gente ver o assunto de uma forma mais clara. O aprendizado tem que entrar. Próximo. Tem muita coisa, só um minutinho, só para vocês verem aqui, ó. Plutão, Saturno no meio do céu, tá vendo? Ó? Tem realmente alguma coisa muito interessante. Urano encostado, a 7ª casa, ó, onde pega, em cima do Sol do Lula, em cima do Marte do Brasil, da Dilma também, aqui a parte da fortuna em cima do Marte, ou seja, aqui a gente tem uma história dessa política ainda está viva, né? Nesse espaço, o objetivo nosso é alertar para vocês estudarem, se aprofundarem e fazerem bom uso disso. Mas aqui já, sim, meias palavras, os graus já falam quase tudo, né? Próximo. Aí vai para novembro. Só um minutinho, volta aqui um minutinho, só o último, por favor. Aqui até março de 2021, tá? Tem 1 ano e 2 meses ainda de efeito, mas já está fazendo efeito desde outubro do ano passado. O que aconteceu em outubro? Eleição. Vocês vão lembrar. Ou eu falo no final, tá? Ó, eu já falei os graus, as pessoas envolvidas. O que aconteceu em outubro? Foi preso. Foi solto. Foi solto, não foi preso, foi solto, né? Ok, tá? Esse assunto não é que aconteceu aqui, ele tem um processo. Sobre Supremo Tribunal Federal, ele faz parte de o mapa do Supremo Tribunal Federal faz parte de um ciclo planetário Netuno-Plutão muito antigo, que não está ainda na sua metade. Então a gente ainda vive um sistema antigo e ele é soberano. Por isso que as pessoas sentem isso, sabem disso e colocam as pessoas lá para a soberania ajudar as pessoas. Mas o Supremo Tribunal ele não conseguem acabar com ele. Tá? Muito difícil, só parar para ver isso. Próximo. Novembro. Esse aqui é o 4º eclipse desse ano. Esse ano a gente vai ter 4 eclipses lunares. No ciclo de Saros a gente tem mais eclipses solares e menos, ou seja, em 18 anos, e menos lunares. Esse ano a gente está tendo 4 lunares. Lunares é uma lua cheia, ou seja, eles são significativos, eles fazem presença na nossa vida. Próximo. Bem, olha aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Isso aqui, ó, América é aqui, México, ó, aqui, ó, Cancún, tá vendo aqui, ó? Aí vem aqui, ó, Miami, Disney, tá aqui, ó, Seattle, Canadá, e olha aqui em cima, ó. O que é aqui em cima? Isso é o Cucuruco, isso aqui é o Cucuruco, né, da Terra. E o que é aqui? A gente tem Oceania e... Oceania não, é o Ártico. O Ártico. Então aqui tem a ver com clima. Porque o eclipse vai estar passando aqui. Pode ser o próximo. Não sei porque não está mostrando, mas esse aí também eu tinha colocado para mostrar, né? Então assim, e esse eclipse aqui, 8 graus de Sagitário, 8 graus de Gêmeos,
Eu uso vários mapas de astrologia do Brasil, vários mapas astrológicos do Brasil. 7 de setembro, ascendente Aquário, regente da primeira casa, Urano, Saturno e Netuno, que ainda pega, regente da segunda casa, Netuno. Mas eu uso também quando foi escrito a carta para o marido fazer independência ou morte pela Leopoldina, que foram 5 dias até chegar a mensagem, ou seja, 5 dias antes, que foi o dia que queimou o museu aqui, foi o dia de vários assuntos. Nesse mapa, toca, esse eclipse toca muito forte no mapa da Leopoldina. Do mapa da data da Leopoldina. Então, a revolução solar desse mapa foi exatamente no incêndio. Aí tem uma colega que a gente vai sempre homenagear os astrólogos que estão presentes, os que não vieram, mas os astrólogos também que já faleceram. Então a gente tem astrólogos que falavam muito. Um deles é a Hannah Opitz, que a gente ficava estudando esses mapas, a gente viu que a Dilma ia cair fora por esse mapa. E esse eclipse aqui, de novembro, que já faz efeito daqui a um mês, ó. Hoje é dia 25 de janeiro, daqui a um mês, 27 de fevereiro, final, né, eu acho que é carnaval, já começa a fazer. Só que esse eclipse toca a Lua toca o Sol toca no ascendente do Brasil, desse outro mapa. E a Lua toca onde? No Júpiter do Brasil. Então, toda vez que tocar aqui 23, 15 graus, vai pegar o Rio de Janeiro. Aqui pega o Júpiter, aqui pega o corpo, né? Aqui pega o povo também, quando é 23, por esses outros mapas. Então, assim, há uma chance, há uma possibilidade de ter um retorno de algum acidente, porque a gente viu aqui o Chapecoense, dá para ver para cá o avião do Chapecoense, ascendente, que é o mesmo grau, aí o Brasil tem o Sol a 9. Foi exatamente aqui, precisamente, a gente tem barcos e tudo mais. Bem, vamos para a próxima, só para vocês estarem sabendo, tá? 14 de dezembro, pode ir. Esse aqui, ó, ele passa aqui, Chile, Argentina, em seguida. Você vê que são 2 seguidos. Pega o Brasil também, né? Pega a penumbra, né? Mas a faixa que é 100% é da Argentina, Chile primeiro e Argentina. E o interessante, e ele sai também daqui. Onde ele sai é muito importante, porque é onde começa, é um choque, igual foi do Irã. E o finalzinho também é importante, ó, aqui nessa parte da África. Ou seja, a gente não vai ter notícias gerais, mas aqui também pega essa região da Antártida, ó. Tá vendo aqui, ó, a Antártida, ó. Nesses eclipses, quando deu fogo na Antártida, na estação, também a gente viu por esse estudo. Sai da onde? É isso que eu ia perguntar. Sai do Atlântico, do Pacífico. Não chega a ser Japão? Não chega ao Japão. O Japão é aqui em cima, é outro hemisfério. Aqui é o hemisfério sul, né? Aqui, ó, é o Equador, ó. Tá vendo? Ó, ele sai daqui, ó. Mas tá lá envolvido, né? Isso são especulações, a gente não sabe direito, né? A gente só fica observando. O que eu acho que a gente pode usar é ver os graus em cima disso. Esse aqui, ó, é 23 graus, que pega também com uma quadratura de leve com Netuno, e vai pegar uma completa seção aqui dessa confluência que o Rio de Janeiro tem. O outro, que é anterior, 8 graus, pega o ascendente Netuno do Rio de Janeiro também. Então, é um momento delicado, difícil para o Rio. O Rio está no momento, enquanto o Netuno não sair dessa turma, né, ele ainda está em aspecto com Plutão também, do mapa do Rio, enquanto não sair dessa turma, ainda tem um momento, buracos, eventos, um montão de coisa ainda para acontecer. Tudo que vocês viram como que é o nome daquela... Quando você sai de Leblon e passa para Niemeyer, tudo da Niemeyer, tudo vocês conseguem ver também por aqui. Vocês podem ver num trânsito ou pelo eclipse. Aqui o eclipse é mais fácil. É o período e o trânsito vai. Próximo. Aí esses aqui eu vou ser bem rápido. Até setembro de 2021, ok. São mais para frente, mas eles também já estão fazendo efeito a partir do meio do ano. Pronto, pode ir para próximo. Pode ir para o próximo.
Esse aqui, ó, começa em agosto desse ano e vai até fevereiro de 2022. São as histórias da nossa vida. Próximo. Aqui, ó, a mesma coisa aqui passando, ó, novamente. Ou seja, 2 vezes na América do Sul, 2 vezes. Olha aqui onde ele passa, ó. Ó, esse aqui vale a pena só para vocês saberem como é que é e como é o que a Márcia colocou. Já temos tudo. A gente tem que saber administrar, readministrar. Isso aqui mostra já o efeito. Para vocês terem uma ideia, na hora que teve a invasão do mar Adriático em Veneza, estava tendo uma reunião para não usar as verbas para o meio ambiente. E aí o parlamento lá inundou, enquanto eles estavam falando não. Eles já tinham falado não. E aqui é a mesma coisa. Hã? Devem ter mudado de ideia. É. Ok. Acho que aqui já deu, pode passar. Pronto. E aí do Brasil a gente vai falar depois, né? Temos 30 minutos. Temos 30 minutos para um descanso. É importante assim, pessoal daqui já chega antes, tá? Para não ficar aqui. E vamos lá, assim, é um resumo, é muita coisa para falar. A gente tem interesse de passar muita coisa, mas vamos usar o tempo direito e só. É isso aí, tá? Obrigado. Eu volto a falar a mesma coisa, assim, usem esse período na vida de vocês para rever. Então, por exemplo, foi falado sobre pedra no rim, com um eclipse que ocorreu exatamente no grau do Sol, ou seja, o eclipse foi a 20 graus de eixo Capricórnio, Capricórnio Câncer, e o Libra recebeu, ou seja, vocês têm que estar abertos a ver isso. Renato, agora a gente pulou uma parte que é a mesma que eu falei, que são os graus ativados nos mapas do Brasil. Como vocês não estão trabalhando em cima do mapa do Brasil, nem eu, que eu também não trabalho para o Brasil, não tem nada disso, eu cheguei a intervir alguns anos atrás em 2 áreas, eu cheguei a intervir com leis, mudar leis sabendo do céu, né? Renato também já conseguiu intervir no Brasil sabendo do céu. Então isso a gente chega nas 8º. Plutão, na Cabala, ele é assim, só fiquem em silêncio para vocês ouvirem, tá? Eu vou passar uma parte que não é técnica, assim. Quando você vai falar de Cabala vem de Lecabel. Lecabel é receber, né? Então estejam abertos e abertas a receber. Lecabel, Cabala, receber, e é como se fosse um médium. A palavra Cabala é igual a palavra médium, o cara que ele recebe, incorpora. Mas na verdade, existem as divisões dos planetas que a gente estuda na Sefirot, numa árvore. Isso é um outro tema, um outro assunto. Mas o Plutão, o Saturno, o Netuno e o Urano, eles estão num nível mais alto, sempre com o Sol junto, né? Eles estão no nível mais alto. Então, quando você vai estudar bem profundamente, você vê que o Plutão não tem conexão visível. Ele, inclusive na árvore, já há tempos, ele é invisível. Ele é um desenho que você não vê. Ele é Da'at. Da'at é autoconhecimento. Então, esse aspecto que está acontecendo é a oportunidade de autoconhecimento para vocês poderem passar para a próxima, para nós podermos passar para a próxima fase. Da'at, autoconhecimento. Então, assim, é um grande momento que a gente está passando e que é esse ano. Vocês vão ver acontecer coisas lá fora, com Marte, com não sei o quê, ou algumas pessoas me colocaram os mapas, vocês veem isso, mas como eu posso agir? Né? Então, na quadratura com Marte e Saturno, como agir? Dá para crescer, não é a quadratura, não é para paralisar e ficar em pânico, é essa hora que você vai. Então, assim, os conceitos que quadratura é ruim e que trígono é bom, às vezes muda completamente, porque o trígono, eu tenho muita coisa em trígono, de repente falo assim, não preciso, a coisa vem, não. Eu me esforço para a coisa realizar para outras gerações, para outras pessoas. Então, esse é o resumo do que eu vi aqui no intervalo, que eu vi às vezes a pessoa não consegue visualizar de outra forma. E quando você olha para o Plutão e consegue ver ele, que é o invisível, aí você fala, nossa, então a dimensão é muito maior, é tudo bonito, é muito mais coisa. Então não se assustem com o mapa de vocês, tá?
tentem resolver, tem solução para quase tudo. É muito interessante. Bem, ingresso 0 graus de Áries, tá? Aqui no mapa vocês vão olhar o mapa, assim não dá para perceber muito. O que é interessante, eu vou colocar um pouco de estrelas fixas. Pode passar para o próximo. Esse é o 0 graus de Áries. Esse aqui é o 0 graus de Câncer, que eu falei que vai ter. Aqui é 0000 graus de Câncer. 0 graus, 0 minutos, 0 segundos. E depois, quando tiver 0,20, tem o eclipse. Ou seja, além da mudança, ocorre a lua nova com o nodo. Ou seja, nodo a 29. E aqui está uma região de estrelas fixas de alta performance, de 22 a 28, 29 graus de Gêmeos. Tem estrelas poderosíssimas e benéficas. Então, de alguma forma, é uma mudança também trazendo essa energia de estrelas fortes, né? O próximo, esse aqui já é em Libra, 0 graus, todos eles são estudados. Os 2 primeiros, o ascendente foi em Capricórnio. Então, ó, pode voltar um, por favor, ó. Aqui deixa eu ver aqui. Você consegue ver que grau é aqui, Rê? Aqui? 19 e 12. 19 e 18. Eu acho que aqui pode ser 18 e o outro é 13. Né? O de Áries é 13 graus, é o que vai vir agora, 0 em março, né? 20 de março. E o outro vai ser aqui em 13 também. Ou seja, então é isso mesmo. São 2, 13. Isso aqui eu fiz para Brasília. São Paulo, Rio já vai subir um pouquinho para 17, para 15. Então, depois a gente vai ver que o quarto ciclo, também de 0 graus, ele vai chegar aqui a 18 graus. Então a gente tem 3 ascendentes capricórnios, um sagitário, e então, de alguma forma, toda essa turma aqui que está acumulada, elas estão presentes, elas vão estar ou na primeira ou na segunda casa. Para o Brasil, a gente pode ver de várias formas sobre esses ingressos do Sol, né? Pode ir para o próximo, só para eu fechar isso aqui, depois a gente volta aqui. 0 graus de Libra, vocês veem ascendente Sagitário com a Lua aqui. O que é a Lua quando a gente vê uma visão maior? É o povo. Então a gente vê aqui assuntos que o povo começa a se manifestar. Na verdade, a Lua está em Sagitário, ascendente Sagitário, os nodos já estão em Sagitário, Gêmeos. Começa a ter um pouco de indignação novamente, começa a ter um pouquinho de raiva. Sabe a Juma? Marruá que fica com raiva, não sei o quê. Só que o povo começa a aparecer um pouco mais, tá? Por alguma coisa que está acontecendo. E o próximo, que é 0 graus aqui de Capricórnio, já no final do ano, 21 de dezembro, ou seja, daqui a uns 10, 11 meses, a gente vê aqui a posição que a Lua está, também numa Lua do mapa da Leopoldina, ou seja, agora começa. Então a gente teve em 2013, em junho, o início de um movimento, que eu até cheguei fazendo uma entrevista falando que era como se fosse uma onda de indignação, onde a população começa a sair da infância e para a adolescência. E ela, não sei se alguém chegou a ver esse vídeo, de 2013, que era sobre o ingresso... Ah, você me conheceu através desse vídeo, não foi? Ou Renato, não sei o quê. E eu tinha até esquecido o vídeo, mas eu tinha falado de acidente de petróleo, ocorreu em São Sebastião escondido, e aí o pessoal falou, aí eu pus o vídeo publicamente, que eu não tinha dado atenção. Mas o povo brasileiro ainda é muito adolescente, muito no sentido de reclamar, de não sei o quê, e ainda com esses céus tão secos, né? Ficam reclamando achando que tem a verdade. Mas aqui volta um pouco, já com um pouco ou de ira ou de esperança. Ou de ira ou de esperança. Vai depender como a pessoa vai tratar essa energia de Sagitário. Próximo, por favor. E aqui, esse aqui é o mesmo, ó, que eu fiz. Eu mostrei os 4, né? E aí o que acontece? Eu vou mostrar agora, rapidinho, e se der tempo a gente vai um pouquinho mais, mas eu vou tentar ir mais rápido. Eu vou colocando uma flechinha em alguns pontos principais. Estou aqui no nodo, no ascendente, nodo sul, no ascendente. Estou na tua frente? Né? No Palas, no Marte, no Júpiter. E o interessante, com exceção de Palas, todos estão alinhados e na mesma declinação. Todos estão a menos 21, ou declinação 20, 21, sul.
E você pode usar, às vezes, um mapa só de declinação. Você não precisa fazer um mapa assim. Você pega o mapa de declinação e dá para falar dias sobre esses mapas de declinações que vocês vão ver quando é paralelo, quando está junto. É muito interessante quando está conjunto. Então, por favor, Rê, aqui, ó. Esse aqui, ó, o nó do sul está aqui com polis, né? Então, a gente tem a chance vocês vão ver, o fato de ter a chance de melhorar não quer dizer que vai melhorar, mas é uma oportunidade. Isso em termos maiores, termos do Brasil. Então eu coloquei aqui, como eu falei, esses mapas para Brasília, que é diferente do Rio, que é diferente de São Paulo, diferente de Curitiba, muda esses graus e esses graus para a estrela fixa muda bastante. Então a gente tem nó do sul e polis juntos, nó do sul e caos borealis também. Então vocês podem ver aqui que o nó do sul está menos 23, estou indo pela sombra, tá? Ó, tá menos 23, e polis menos 21 e caos menos 25. Ou seja, eles estão colados. Então aí você fala, essa estrela fixa, ela tem importância, né? Então aqui, ó, idealistas, estímulos mentais, sensação de força, sensação de justiça, combatividade, força, ambição, sucesso, para temas fortes, né? Polis trabalha com temas elevados, não é para assunto eu quero para agora, eu quero uma coisa pessoal, é uma coisa para o bem comum. Então a gente sai a gente, como falar, largada, né? Ou quando começa o cara, é dada a largada, né? Já sai com esse nó do sul trazendo essa força. Então a gente vem com altos ideais. Mas vocês vão ver que a gente tem algumas pegadinhas. O próximo aqui, ó, a gente tem Vega e a gente tem Sirius aqui do lado. Sirius eu não vou falar hoje, mas a gente tem Vega aqui. O Sirius seria o que a gente vai achar. Eu falei que não vou falar, mas é o que a gente acha que o outro tem muita força. Na verdade, se fosse uma outra estrela, o outro teria outra força. Então o pessoal fala, os Estados Unidos está ganhando muito em cima, o outro país está ganhando muito em cima do Brasil, mas aparece, mas não tem tanta força quanto, né? Na parte prática, vocês não vão ver tanta força aqui. E a Lua também, ela está quase balsâmica, então ela não está com força total, ela está no final do período minguante. Então a gente vê a força maior aqui no ascendente, né, com Vega, que também é parecido com Polis, que é êxito social, carisma, riqueza, sorte. Então a gente tem alguma coisa nova no sentido, fora os acidentes que eu já coloquei, ou incidentes que podem ocorrer, que peguem bastante pessoas, a gente tem essa parte de força. O próximo, por favor. Palas, né? Palas tem a ver com equilíbrio, justiça, virtude, sabedoria, como você vai usar a sabedoria no dia a dia. E aí a gente tem Deneb. Deneb é a parte da cauda do falcão. Então quem tem uma visão maior, e tudo que tem a ver com cauda é muito importante. A cauda de um escorpião, a cauda de um falcão. Tem uma força de carimbo, né? De label, de colocar em prática, né? Uma coisa muito interessante. E aí a gente tem o comando junto com Palas. E o comando é feminino, interessante. Então começa, não sei se é a Regina Duarte ou outra pessoa, mas não precisa estar de frente, não precisa ser a pessoa de frente. Pode estar nos bastidores. Mas começa aqui com Palas na 1, que é o primeiro, né? Começa a força feminina oculta no poder. Alguma coisa começa a aparecer, algum comando e virtude, né? E aqui tem o Problem Solving Capacity, que eu coloquei, ó, capacidade de resolver problemas, que é uma das manifestações dessa estrela. E podem ver também, ó, além de ser o grau igual, o grau eu não coloquei porque fica muita informação, mas o grau é igual, tá conjunto, e a declinação, que é mais difícil de visualizar, tá vendo? As duas estão aqui, mais 13, mais 10. É como uma conjunção, né? Leva a função a sério. Então, de alguma forma, a gente tem uma energia forte feminina de resolução de problemas que vai estar nessa e também no comando, numa estrutura. É como se fosse uma dona de casa. Olha, não está legal. Pode ser até o próprio ministro lá da super-ministro Paulo, né? Paulo Guedes, é isso?
Então, pode até ser ele, mas a postura feminina é uma força yin, uma força nutritiva, que vai ajudar a arrumar o almoxerifado, vai arrumar a despensa de casa. Próximo. Estou indo bem rápido, tá? Assim, ó. Aqui um outro, a cauda do dragão também, né? Porque aqui está tudo junto, ó, 21, 22, 22, 24. Então ele pega Marte e Júpiter. Eu falei sobre Júpiter, né? Que é a meta conquistada. O que você planejou, você começa a atingir. Então você tem força para isso, uma visão grande, uma visão ampla, uma visão de um côndor, ou do próprio Okab, né? O problema, maior desafio será concluir os projetos em prazos, porque isso aqui é somente a entrada de 0 graus. Tem alguns astrólogos que falam que isso tem 3 meses, outros a gente pode falar que é o ano inteiro. Eu acho que o ano inteiro vai funcionar e a gente tem um tempo curto para realizar. Então existem nobres ideais, mas tem o tempo. Então esse é um ponto fraco quando junta Júpiter e essa cauda do falcão. Se vocês forem ver, quais são os assuntos? Casa 9 e casa 10. Sagitário, Capricórnio, Júpiter, Saturno. La cigarra e la formiga. A gente vai ter a cigarra, que canta e é super legal, canta no verão, e a formiga fica trabalhando. A gente tem uma diferença de comemoração de coisas quando a gente fala de Saturno. Quando a gente fala de Júpiter, o Júpiter já comemora. Ele pode comemorar com raiva ou com alegria, com amor ou com ódio, mas ele comemora. E o Saturno ele não comemora, ele vivencia, ele concretiza. E a gente tem essa questão de projetos muito grandiosos que entram na casa 1 e casa 2, tem que tomar muito cuidado. Talvez o povo não consiga sentir os efeitos benéficos que tem ainda. Então, assim, a transição em vez de dar coisas rápidas para o povo, talvez estão dando estrutura, mas a estrutura o povo ainda não sente. Dá para entender o que eu falo assim? Ok, então, aqui, presença de mulheres em cargos de autoridade, empresa e governo. Isso não é meu, isso aqui, tá? Isso aqui... Eu estou fazendo um trabalho de estrelas fixas e eclipse. Estou escrevendo 2 livros ao mesmo tempo. E ontem eu mostrei até um pouco do trabalho, né? De aula. Os alunos já acompanharam das estrelas fixas, que bonito que é. Mas isso aqui é da parte dos livros que eu fui viajando e fui comprando. Livros enormes e que falaram. Então, presença de mulheres em cargos de autoridade em empresas. Então, repete tanto Palas quanto o Deneb com Júpiter. Júpiter e Marte, eles querem sempre ajudar, mas em Capricórnio vai depender do tempo. O tempo é muito importante. Então, a intenção existe. Próximo, né? Aí eu pulei Plutão de propósito, que é o que eu falei. Plutão é invisível. Plutão é da arte, Plutão é o autoconhecimento. Então, nessa hora, a gente vai ver se é possível ou não, graças a esse irmão de Júpiter. Ele vai falar, cara, não está dando. Né? Vocês podem reparar que Netuno não faz parte. Quando a gente fala irmãos, a gente tem os principais irmãos, que é o Netuno, o Plutão e o Júpiter. Eles ficaram com a divisão. Só que o Netuno ele ficou com 2 divisões. Ele ficou com as terras e com os oceanos. Aí passa um tempo, ele chega para o irmão e fala assim, eu não dou conta. Plutão falou, eu fico com Hades, eu fico com o inferno, com o Tártaro, né, com o mundo subterrâneo, invisível. E o Júpiter falou, eu estou no céu. Mas eu não estou dando conta. Aí o Júpiter falou, tá bom, eu fico com os céus e com a terra. Mas não começou direto. O Netuno pegou antes. Então o Netuno não dá conta, muita coisa. Então, por sorte, o Netuno está um pouco distante, está no mental. Ele tem muitas ideias e ele está sem a força da luz do Sol. O Sol não está iluminando Netuno. Então, os ideais vão ficar um pouquinho de lado. Então a gente vai ter esse conflito no ano. O que é interessante desse Dorsum, né, que é uma outra estrela, que ela está em cima da Lua. Né? Aí eu coloquei essa parte aqui, porque a Lua é o povo, né? Então a gente vai ver, provoca divórcios, né? Doenças. Aí tem aqui, ó, epidemias, doenças, intestino, funeral, ou seja, tem alguma coisa aqui vinculada ao povo com essas estrelas que os chineses falam. Dorsum é uma história mais árabe-judaica que tinha já nesses anos das estrelas fixas, mas
Se vocês verem só os árabes, eles falam de uma outra estrela e só os chineses de outra estrela. É a mesma estrela, só que vista por outros ângulos. E os chineses estão colocando, né, funeral organizado de forma de injustiça nesse dia. Né? Então tem alguma coisa interessante ativando que o povo se posiciona. Por favor. Que é uma o grau é 13 graus, ou entre 12 a 14 graus de aquário. E aqui, ó, é de influência infeliz, né? A Dorson não é uma estrela tão gostosa assim como outras, né? Por favor. Bem, essa aqui é importante falar. Vocês já ouviram falar em Carlos Lacerda? Já. Qual a história do Carlos Lacerda? Ele era, mas não era. Ele foi, mas deixou de ser. Ele era uma coisa, depois falou outra coisa. Com a família foi a mesma coisa. E já ouviram falar no tal do Fernandinho, não o Beiramar, o Collor? O Collor. O Fernando Collor também. Ele falou um montão de coisa e não conseguiu cumprir, né? Ele pode até falar que foi o impeachment, ou quase impeachment, ou que foi a cunhada que ele namorava escondido. Não era nada disso, né? A questão é que os dois têm Sualocin, que é uma estrela fixa, que não consegue cumprir o que fala. E todo mundo tem que tomar cuidado. Eu tenho o Sol oposto a Sualocin, então o que eu faço? Eu me esforço para realizar coisas. Eu me esforço, é como se fosse um Saturno. Agora está uns 16, 17 graus, né? De aquário. De aquário, aqui ó, a flechinha está aqui, ó. Tá em cima de Ceres. E a declinação, por sorte, não está igual. Então, existe uma pegadinha que talvez o que é falado é feito, ou o que é falado não é feito. Devido a essa não encontro da estrela com a Ceres, mas eles estão no mesmo grau. Se tivesse com a mesma declinação, a gente não ia conseguir realizar nada. Então, existem projetos difíceis e realizáveis, vai depender da postura. Pronto. Próximo. Bem, Mercúrio, a mesma coisa com Formalhalto. Formalhalto é do peixe menor, é uma estrela que fica aberta, recebendo néctar de aquário. Se forem ver a Companhia Marítima, agora tem uma propaganda, uma moça tomando água de coco, é igualzinho Formalhalto, ela recebe, então ela não se esforça. E é uma estrela que vai estar colada com Mercúrio, né? Ela tem nobres ideais, um grupo legal, ela participa de coisas altas, né? Mas ela também pode ser cortada de uma hora para outra por fraude. Tem um lado da Formalhalto, que é uma das estrelas nobres, das 4 estrelas, que traz um lado perigoso da pessoa estar muito alto e não ser nada. É tipo o psicopata, né? Que ele tem muita energia aqui em cima, aqui embaixo não tem nada. E ele vive usando a energia dos outros. Então esse Mercúrio aqui tem um pouquinho disso, né? E é a questão da saúde também do período, né? Próxima. Tô dando só uma pincelada, tá? Bem, o Sol é 0 graus. E encostadinho a 0 graus, a 28 e pouquinho, 29 e 30 e pouco graus de peixes, tem essa Sheat, que a gente no curso fica falando que é Shit, né? Mas é Sheat, né? E a declinação dela, né? Ela tem uma diferença muito grande, ó. A Sheat, ela está mais 28, ou seja, ela está acima de 23, 32, ela está distante. E esse ano o Sol está a 0 graus. Quem tem o Sol a 0 graus? Bolsonaro tem o Sol de declinação. Bolsonaro tem, Temer tem. Quando chegou o eclipse em cima do Sol do Temer, do Eduardo Cunha e do Renan Calheiros, a declinação do eclipse foi em cima do Eduardo Cunha de grau exato, dessas declinações que eu estou colocando aqui. Então, não tinha nem acontecido nada, eu fiz um vídeo falando, olha, vai pegar o Eduardo Cunha, matematicamente falando. Mas o Temer era mais estável, porque é 0 graus. E esse ano a gente está com o Sol a 0 graus. Então é bom, é um Sol estável. A gente tem que trabalhar os temas. E o ego fica um pouquinho mais calmo. Mas Sheat, que aqui, ela é uma estrela boa, sabe, assim, só que ela tem 2 faces, né, de alguma forma. Ela é espiritual, ela tem inteligência, mas ela tem um lado, uma estrela maléfica de Pégasus, né, ela tem um lado de repente, ela pode ser absorvida por um buraco, que é do lado de um buraco negro. Essa é
Pegasus é um cavalo alado, né? Então ela está numa região da coxa, como fosse o quadril, mas é um ombro, né? A parte a primeira parte aqui do cavalo, né? Que ele tem as patas de trás, patas da frente, tá aqui. E é do lado de um buraco negro. Então, as Pleiades, são estrelas que de repente o assunto desaparece, a pessoa perde o que tinha. E isso aqui é muito interessante. E aí o que acontece? Extremo infortúnio, assassinato, suicídio, risco de mortes, facada. E se vocês olharem o mapa progredido, a gente também estava falando ontem sobre isso, o mapa progredido do Brasil, quando passou em Chiat, foi quando o Bolsonaro recebeu a facada. E quando a gente fez o outro encontro, a gente deu até a data. A gente deu a data, falou, cada um de nós 4 chegou a fazer exatamente essa fala, se está lá no vídeo, né? Grande risco de morte prematura. Então, à medida que o tempo passa, não é agora, mas põe ainda uns 15 anos, mais ou menos, Chiat vai encostar no Sol de 0 graus. Cada vez vai ter um pouco mais de violência oculta se a pessoa não souber trabalhar com a sua espiritualidade. É como se fosse quando Jesus fica muito puto e derruba tudo. Sabe aquela hora que ele fala, o que é isso? E derruba. É uma energia desse jeito. E aí quem olha de fora não entende direito. Só que é uma agressão que vem dessa estrela. Próximo. Aqui, o fundo do céu. Infelizmente, o fundo do céu tem uma estrela também de desonra, desgraça, né? De quem quer pretensioso, risco de perda de prestígio. Aqui vocês veem, por exemplo, esse último ministro que colocou música de Wagner e colocou, é um exemplo já dessa energia, tá? Porque a data vai coincidir com uma órbita com esse fundo do céu, né? Próxima, Algenib. 6 graus de Áries. 6 graus de Áries. Bem, Batenkaitos, tá? Batenkaitos, ele está junto com Eris. Eris está a 23 graus. No final do ano já entra 24. Enquanto tiver 23, 24 graus de Áries, vai envolver uma reclamação de todos. Porque Eris é o quê? É a discórdia, que casou com o Eco, que teve um montão de demônios. E aí o que acontece? E o Eco ecoa. Então, a gente vê na história qual é o nome? Da Branca de Neve, a Eris lá com a maçã. A maçã é sempre envolvida nisso, a maçã é neutra. É o pH neutro. É um dos alimentos mais neutros. Só que quando você dá, ou a serpente dá, começa um problema. E Eris, né? Está junto com uma estrela guerreira, né? Então, isso aqui está na linha de fundo do país. Então, a gente vai ver índios, terras, tudo que tem a ver com casa 4, né? Eu não sei, mas o que ele pode falar casa 4? Territórios, mas não é movimento sem terra, não é uma coisa política, tudo. Mas tem uma área aqui que pouca gente fala na região do Paraguai sobre essa área de terras e territórios que foi doada como fosse um estado enorme que tem a ver com esse movimento sem terra lá, mas não vamos falar a respeito disso. Mas essa discórdia, ela é muito interessante, que Batenkaitos, ela tem renúncias, tem humilhação, tem uma situação difícil. Ela é muito saturnina, né, a Batenkaitos, e ela tem a ver também com espiritualidade, entre aspas. Ela tem a ver com a parte do Papa, do pastor, do eclesiástico, né? Não é tão espiritual, é mais no sentido do poder, um Saturno na 9, uma coisa assim. Então tem alguma coisa aqui vinculada que tem que tomar muito cuidado com a área de religião. O governo tem que tomar cuidado com religião, tá? Com a influência da religião. Próximo. Próximo. Bem, Xeratã, né? É uma super estrela também, que às vezes o pessoal quer escolher o local e tenta ativar ou ascendente Xeratã, tudo mais, que é uma região no início do... não é o Xeratã, não, perdão, seria o outro de Vênus. Xeratã é onde está Urano agora, né? E ela é oposta ao Marte do Brasil. Então é uma estrela
que de alguma forma ela destrói a força da natureza. Ela continua ainda aqui. Então os assuntos de Amazônia, o assunto de... esse vai ser um tema ainda que vai ser trabalhado muito forte, né? Aqui tem mortes prematuras também. Então mostra alguém da estrutura da família, do país, falecendo de uma hora para outra, tá? Mais uma vez repete o mesmo assunto. Próximo. Almar, é essa que eu quis falar. Almar, que é uma estrela de êxito também, né? Êxito social, honra, eminência, tá junto com Vênus. Então a gente tem alguma coisa muito legal na parte artística voltando. Essa é a minha pequena interpretação. Posso estar errado, mas eu sei que é uma estrela boa com Vênus também, numa casa de luz de fogo, né, do Sol. Próxima. Bem, resumo. Oportunidade 2020, tanto com eclipses ocorrendo, com esse trânsito que a gente colocou no início, os ciclos planetários. Você tem dois caminhos. Ou você mantém tudo, né? Ou você recria. Se você recria, transforma, uma guerra interna consigo próprio, modifica a sua produção interna, sua relação com todos os passos, sua nutrição, sua postura, você já sabe que tem, em vez de você gostar e ter prazer com vício, você fala, eu vou mexer e vou mudar os vícios. Às vezes você precisa do outro para mostrar que você está preso em algum vício. E você vai trabalhando passo a passo nessa transformação, degrau por degrau, né, que é uma ascensão. Aí você vai ter alegria, vai passar para a próxima fase, que é o que a Márcia colocou, os novos desafios, e vai ter o que a gente chama em chinês de Zi, que é o Yin trabalhando. O que faz a gente seguir é o Yin. O Yin tem dentro uma energia espiritual chamada Zi. Zi é vontade de viver, é vontade, é ânimo, é muito usado na medicina chinesa. E isso vai depender se você tiver uma postura frente ao que está acontecendo agora com esse trânsito. E ou você mantém o que você está fazendo, que a gente vai ver, porque não é todo mundo, nós somos um 0,0000 da população pensante e ainda olhando os céus. Então, assim, quando a gente começa a ver, que a gente vê pessoas que mantêm a antiga estrutura, não passa pela transformação de Plutão, a gente perde isso. Evita trocas, mantém teimosamente. Antiga estrutura, a gente teve de 19 graus até 13 o encontro de Nó do Sul e Saturno andando junto, Saturno retrógrado, andando junto. Deu bastante tempo para a gente rever os assuntos ano passado. Então, a gente tem que ser sincero, olhar para a vida da gente, olhar para a estrutura da empresa, olhar para assuntos de herança, que tem muita coisa aqui vinculada à herança, com a do Plutão, e falar, eu abro mão, e aí você dá um passo para frente. Isso é um assunto difícil, mas herança é um assunto muito importante com isso. Eu vou acabar, e se a gente continuar, a gente tem fracasso, ruptura, depressão e guerras externas. É melhor a gente ter guerras internas, para poder, guerra interna, para ter sucesso, do que não fazer nada e manter. E o próximo? Isso aqui, então, só deixa isso aqui para vocês lerem. Isso aqui eu recebi de um amigo meu em 85, antes de viajar, quando eu fiquei um tempo fora do Brasil. Tua liberdade pode estar limitada no momento, mas sei que medita nos porquês. Tudo parece estar escuro, mas a hora mais escura é aquela que precede a aurora, e essa ainda não chegou. Lembre-se, mesmo na maior escuridão, cintilam algumas velinhas de esperança, e sei que prestas atenção nisso, pois mesmo na maior escuridão, apenas uma vela pode mostrar o caminho. Meu amigo, você é um guerreiro, você é um Shaolin, tens o céu como teto e o chão como piso. Caminhe firme e decidido, na certeza que o sol voltará a brilhar. A liberdade se conquista através de merecimento. Então isso é um provérbio chinês, né, de luta, mas tem a ver com limitado, escuro, ou seja, tem tudo a ver com os nó do Sul em Sagitário, para falar, tem escuridão? Nada, tem luz atrás disso, né? Pronto, da minha parte eu terminei aqui, tá bom? É isso.